Olá, pessoal. Vamos continuar então nosso treinamento? Vamos ver uma coisa nova? Ainda em filtro. Vou voltar aqui na nossa tabela com os 500 clientes. E agora a gente vai pensar com um exemplo prático. Vamos supor, eu tenho uma ação de seguro de vida. Eu quero contratar o seguro de vida, só que com determinadas condições. Meu público feminino e masculino vão ter condições diferentes. Eu estou pensando na questão de aposentadoria. Então, homem aposenta com 65, mulher com 60, certo? Eu quero fazer esse filtro, selecionar meu público dessa forma. Olha, eu quero fazer um seguro de vida para mulheres a partir de 60 anos e homens, masculino, a partir de 65 anos. Como que a gente pode fazer esse filtro de uma única forma? É isso que a gente vai ver aqui. Bom, vamos começar com a consulta. Então, habilitar o where. A gente vai ter duas condições. Obrigatoriamente, se as duas têm que ser atendidas, ou melhor, uma das duas, né, tem que ser atendida, ser gênero feminino, idade maior que 60, ou, por isso que é uma das duas, ou masculino, idade maior que 65. Então a gente vai usar um or, obviamente. Então vamos lá. Vamos colocar a primeira condição. Então vai ser gênero é igual feminino, fecho aspas. Quando é do gênero feminino, eu tenho o condicional e idade maior ou igual a 60. Essa é a primeira parte, a primeira condição que eu tenho. Para separar, eu vou fechar e abrir aspas, parênteses. Então, toda essa estrutura, gênero é igual feminino e idade maior que 60 está entre parênteses. É uma única condição. Agora eu vou para a segunda. Como vai ser um ou, or, eu vou colocar uma outra condição. Já sei que vou separar entre parênteses. Então eu vou fazer agora. Gênero é igual. Vou fazer diferente. Low case, ou seja, vou deixar tudo em minúsculo. Gênero é igual. Se eu deixei tudo em minúsculo, masculino, fecho aspas. And idade maior ou igual 65. Pronto. Eu tenho minhas duas estruturas. A primeira, gênero feminino e idade maior que 60. Ou então, minha segunda condição, gênero masculino. Eu estou usando low case, por isso que eu estou colocando masculino tudo em minúsculo. E a idade maior que 65. As duas condições estão separadas por parênteses. Vamos ver o resultado disso? O processamento concluiu. Temos um total de 193 registros. Então, masculino tem que ser maior ou igual que 65 e feminino, observe esse primeiro aqui, a partir de 60 anos. Ok, então temos 193 registros, mas aqui a gente fez a consulta. Como que a gente vai fazer isso lá para fazer uma query? Então, eu vou pegar aqui, fazer uma query na minha tabela. Lembrando, a hora que eu clico em query, mesmo tendo uma consulta, eu considero a tabela inteira. Aqui o nosso quadro. Então, eu vou trazer todas as colunas, filtro. A gente viu agora há pouco, na aula passada, que eu poderia fazer um novo filtro avançado. Inclusive, eu posso até copiar daqui e colar lá. A gente vai fazer daqui a pouco. Mas a gente vai fazer uma forma diferente agora. A gente vai montar toda essa estrutura apenas passando as colunas para cá e fazendo filtro. Então, vamos lá. Ó, gênero é feminino. Então, gênero igual. Eu vou pegar o valor feminino, finish, idade maior ou igual a 60, maior ou igual a 60,
Finish. Observe que ele já colocou o AND aqui, o E, né, no operador. E agora eu quero colocar a segunda condição, o gênero masculino. Então, eu vou puxar mais uma vez. Gênero. Vou escrever agora. Masculino. Finish. E a idade, que é maior ou igual que 65. Finish. Vamos ver o resultado disso aqui? Run. Resultado concluído. A nossa tabela veio vazia. Não teve nenhum registro. Ué, mas quando a gente fez a consulta aqui, tínhamos um total de 193 registros. O que aconteceu? Bom, olhando aqui na nossa consulta, a gente já vê que tem uma diferença. Tem um OR aqui, um OU. Volto na nossa query, vou dar um Modify, filtro. Observe aqui que nossos operadores não tem nenhum OU, todos são AND. Ah, então o que acontece? Será que eu tenho que mudar este segundo aqui? OU. Agora está na mesma ordem que a gente tinha lá. AND, OR e um segundo AND. Vamos ver o resultado disso? Aqui o nosso resultado. Agora retornou vários registros. Quantos foram? 193. Quanto que a gente tinha aqui na tabela original? 193. Então, quando a gente colocou aquele ou, o OR, a gente conseguiu reproduzir. Mas tem um pequeno problema. Se a gente observar aqui o filtro, ele está separando aqui, mas pode ser que cause algum problema, dependendo da forma que a gente fizer e tiver mais filtros. Isso pode causar um problema. Tem uma forma mais adequada da gente fazer isso aqui, que são os filtros agrupados. Nesses ícones é a terceira opção, filtro combinado. Vou dar um clique nele. Nos filtros combinados, nós temos aquela estrutura que a gente montou, que é gênero feminino, idade maior que 60 ou gênero masculino e a idade maior que 65. Isso aqui funcionou conforme a gente viu aquela situação, né? Mas vamos fazer uma coisa aqui. Ok. Se, por exemplo, eu vou tirar aqui o masculino, eu vou pegar esse filtro, vou apagar aqui, e agora eu vou colocar embaixo, o último aqui. Então, gênero masculino, finish e run. Processo concluído. Continuamos aqui com 193 registros. Ok, a gente modificou aquela ordem e ainda não modificou o nosso resultado. Parece que está consistente. Vamos tentar fazer mais uma mudança? Modify, filtro. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou apagar aqui o gênero feminino. Não mexer aqui nos operadores. E eu vou pôr o gênero aqui embaixo agora. Gênero feminino. Feminino. Finish e o run mais uma vez. Vamos ver o nosso resultado agora. 210 registros. Aumentou. Ué, eu tenho os mesmos filtros aqui. Eu apenas mudei a ordem deles. O que aconteceu? Vamos cancelar aqui. O que eu acho que aconteceu? Vou fazer um where. O que eu estou desconfiado? Gênero masculino
Só que eu vou pôr idade menor que 65 anos. Enter. Então, com essa query, nós temos 17 registros que são gênero masculino, idade menor que 65. Mas a gente queria idade maior ou igual que 65. Esses aqui não deveriam aparecer. Por isso que tinha 193 mais esses 17, deu os 210. Vamos voltar aqui no Modify. Filtro. Eu vou abrir de novo aqui o filtro combinado. Observe agora que a ordem mudou. O OR estava aqui no meio aquela hora, né? O feminino estava aqui no canto. Então está feminino, idade maior ou igual a 60, e aí sim, ou, no caso era gênero masculino e depois idade maior que 65. A ordem estava diferente, mas eram os mesmos filtros. Isso aqui é a questão da estruturação. É isso que pode dar o problema. Essa situação que a gente está usando, a gente observar o código aqui embaixo, observe que ele não colocou os parênteses. Aquela estrutura que a gente fez na consulta, vou fechar aqui, ó, cancelar. Voltar aqui na nossa consulta. A estrutura que a gente fez, a gente separou por parênteses as duas condições, feminino maior ou igual a 60 e do outro lado masculino maior ou igual a 65. Quando a gente faz aqui, vamos observar, desse jeito, observe que ele não tem os parênteses. Então aquela estrutura do parênteses é para dar consistência matemática. Observe que eu só mudei a ordem dos filtros, mantendo os mesmos filtros, o resultado mudou. Isso aqui é um erro bem comum, que a gente pode ter em muitos problemas. Às vezes uma consulta que uma pessoa faz para o resultado que a outra conseguiu, é por causa dessas inconsistências. Então é por isso que a gente vai utilizar aqui o filtro combinado. Como a gente vai fazer? Voltando aqui, eu tenho os filtros, vou colocar a opção combinado. E agora a gente vai reunir os grupos que a gente definiu. Gênero feminino, eu vou dar um clique, e a idade maior ou igual a 60. Eu vou formar eles um grupo. Vou dar um clique. E a condição deles é um AND, e. Então tem que ser gênero feminino e idade maior que 60, ou então vou fazer um outro grupo, idade maior que 65 e gênero masculino, outro grupo. Agora, observe aqui embaixo no where que ele está montando aquela estrutura que a gente fez na consulta. Aqui, ele mudou a ordem, mas isso não vai interferir, mas é idade maior ou igual que 60 e gênero feminino, ou então idade maior que 65 e gênero masculino. Ok? Run. O nosso resultado aqui concluiu. Está vazio? Opa, é porque eu deixei aqui. Deixa eu apagar essa consulta do where. E aqui nosso resultado. Quanto que a gente obteve lá? 193 registros. Vamos ver aqui. 193 registros. Então agora está certo. Então, voltando aqui, filtro. Vou abrir novamente filtro combinado. E aqui é a estrutura do nosso filtro. As duas condicionais. Idade maior que 60 e gênero feminino. E do outro, idade maior que 65, gênero masculino. Eu sei, essa aula teve um conceito diferente. Talvez tenha causado algum nó na cabeça, assim, porque é uma forma diferente de pensar. Mas isso aqui é como a gente deve fazer, é uma boa prática para ter consistência matemática. Assim, independente de quem fizer essa consulta, independente da ordem que a gente colocar os filtros, o resultado vai ser o mesmo. Por isso que é muito útil essa combinação. E só para mostrar uma coisa a mais, eu vou aproveitar, eu vou copiar aqui embaixo o código, Ctrl C, cancelar. Vou apagar todos esses filtros.
Pronto. Venho em novo filtro. Avançado. Next. E aquele código que eu acabei de copiar, Ctrl V. Observe que eu estou mantendo os parênteses, a condicional ou, OR, e a segunda condição. Só para facilitar a visualização, eu vou dar um Enter. Isso aqui não vai influenciar em nada. Só para visualizar as duas condições aqui. Então, T1 idade maior que 60 e gênero feminino, ou idade maior que 65 e gênero masculino. Next, a estrutura, Finish. Bom, tá aqui novamente. Run. Query concluída. Temos o resultado de 193 registros. Ok? Então, só recapitulando, o que a gente viu nessa aula foram as formas de fazer um filtro consistente. A gente colocou ele simplesmente puxando as colunas, modificou a ordem e isso causou inconsistência. Teve uma hora que a gente chegou em 210 registros, que estava errado. Então, a gente viu, podemos fazer os filtros e usar a opção filtro combinado, ou então, nesse último caso que está na tela agora, que nós fizemos o filtro avançado. É bastante coisa. Talvez essa aula seja bem interessante refazer. Mas para isso, vai ter alguns exercícios que a gente vai ver agora, só para praticar um pouquinho. Vamos agora fazer um exercício prático de tudo aquilo que a gente aprendeu na primeira parte desse vídeo. A gente tem essa situação aqui. Eu recebi uma demanda para fazer uma campanha de crédito direcionado. E eu vou ter dois públicos para essa campanha. Eu tenho que selecionar esse público. Público 1, clientes residentes no estado do Pará e que possuem um score de crédito entre 600 e 700. E um público 2, clientes que sejam viúvos ou divorciados e estão com o limite de crédito inativo. Eu tenho que selecionar esses dois públicos. Na mesma tabela por enquanto, tá? Mas a minha tabela tem que ser composta por esses dois públicos. Ou eles atendem a primeira condição, ou então a segunda. E pode até ser que esteja nas duas, ok? Eu fiz esse exercício, chamei ele de exercício 3. Aqui o resultado. Temos 85 registros. Então, o exercício para vocês agora é esse. Executem esse público aqui para essa campanha de crédito. E cheguem no resultado de 85 registros. Ok? Então, desafio está dado. Até a próxima. Tchau, tchau.